Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre um dos romances mais importantes da literatura brasileira, Iracema, de José de Alencar. Você já ouviu falar dessa obra? Sabe por que ela é tão relevante para a construção da identidade nacional? Iracema foi publicada em 1865 e fez parte do movimento romântico brasileiro, mais especificamente do indianismo, que idealizava os povos indígenas e os colocavam como símbolos da nação. O livro conta a trágica história de amor entre Iracema, uma jovem indígena, e Martim, um colonizador português. Mas essa história vai muito além de um simples romance. Ela representa o encontro entre culturas e a formação do Brasil. Nesta aula, vamos explorar o enredo, os personagens, os temas principais e o estilo literário desta obra. Além disso, vamos refletir sobre o significado simbólico da história e sua influência na literatura brasileira. Então, fica até o final porque tem muita coisa interessante para a gente discutir. Para entender Iracema, precisamos olhar para o Brasil do século XIX. O livro foi publicado em 1865 durante o Segundo Reinado, um período em que o país buscava construir sua identidade nacional. Na literatura, o movimento romântico exaltava o indígena como símbolo dessa identidade, e José de Alencar foi um dos principais autores do chamado indianismo. A obra reflete essa visão idealizada do índio, mostrando o encontro entre culturas de forma romantizada. Iracema representa a pureza da terra brasileira, enquanto Martim simboliza a colonização portuguesa. Essa narrativa ajudou a criar um mito de origem para o Brasil, mas também levanta debates sobre a forma de como os povos indígenas foram retratados. Compreender esse contexto nos ajuda a enxergar Iracema tanto como uma obra literária marcante, quanto como um reflexo das ideias da época. Agora, vamos falar sobre o enredo de Iracema, uma história cheia de poesia, amor e tragédia. O livro conta a história da jovem Iracema, um indígena da tribo dos Tabajaras, e de Martim, um guerreiro português. Tudo começa quando Martim se perde na floresta e encontra Iracema, que o fere com uma flecha por engano. Ela o leva para sua aldeia e, aos poucos, os dois se apaixonam. Mas há um grande problema. Iracema era a guardiã do segredo sagrado de sua tribo e estava destinada a permanecer virgem. O amor proibido entre Iracema e Martim gera conflitos. Irapuã, chefe dos Tabajaras, deseja Iracema e vê Martim como um inimigo. Para fugir do perigo, Iracema decide abandonar sua tribo e parte com Martim acompanhados pelo guerreiro Poti, fiel amigo do português. Iracema e Martim vivem juntos e têm um filho, Moacir, cujo nome significa filho da dor. No entanto, Martim sente saudade de sua terra e acaba se afastando. Iracema, sozinha e triste, enfraquece e acaba morrendo pouco depois do nascimento do seu filho. O desfecho trágico simboliza a fusão entre o indígena e o europeu, representando o nascimento do povo brasileiro. Moacir é o primeiro mestiço, resultado desse encontro de culturas. Agora, vamos conhecer os personagens principais de Iracema e entender seus papéis na história. Iracema é a protagonista da história. Ela é descrita como uma jovem de extrema beleza, com os lábios de mel e os cabelos negros longos. Além disso, é a guardiã do segredo sagrado de sua tribo, os Tabajaras. Sua história simboliza a entrega, o sacrifício e a fusão entre culturas. Martim é um guerreiro português que se perde na floresta e acaba se apaixonando por Iracema. Ele representa a colonização europeia e seu relacionamento com Iracema simboliza o encontro entre os indígenas e os colonizadores. Apesar do amor entre os dois, ele acaba deixando Iracema e seu destino é marcado pela saudade e pelo arrependimento. Poti é um indígena da tribo Potiguara e grande amigo de Martim. Ele simboliza a aliança entre os indígenas e os portugueses. Diferente dos Tabajaras, sua tribo apoia os colonizadores, e Poti se torna um importante aliado de Martim ao longo da história. Irapuã é o chefe dos Tabajaras e o principal opositor de Martim. Ele deseja Iracema e vê o português como uma ameaça. Sua rivalidade com Martim reflete o conflito entre os indígenas que resistiram à colonização e aqueles que se aliaram aos europeus. Moacir é filho de Iracema e Martim. Seu nome significa filho da dor e ele representa o primeiro mestiço,
fruto da união entre os povos indígenas e os europeus. Simbolicamente, Moacir representa o nascimento do povo brasileiro. Cada personagem de Iracema tem um significado profundo dentro da narrativa. Iracema e Martim personificam o encontro entre culturas. Poti representa a aliança, Irapuã a resistência e Moacir a nova identidade que surgia no Brasil. Agora, vamos falar sobre os principais temas abordados em Iracema. Essa obra vai muito além de uma simples história de amor e traz reflexões sobre a identidade, colonização e o destino dos povos indígenas. O relacionamento entre Iracema e Martim simboliza o encontro entre o mundo indígena e europeu. Essa união resulta no nascimento de Moacir, que representa o povo mestiço e a formação da identidade brasileira. A história de Iracema é marcada pela ideia de destino. Seu amor por Martim a leva a abandonar a sua tribo e, no fim, seu sofrimento e morte mostram o preço desse encontro entre culturas. A tragédia reforça a visão romântica de sacrifício e melancolia. No romantismo, os indígenas eram retratados como heróis nobres e puros, quase como personagens míticos. Iracema representa essa visão idealizada, sendo descrita como bela, doce e ligada à natureza, mas sem voz própria na narrativa. A paisagem descrita na obra tem um papel importante. O ambiente natural do Ceará é retratado de forma poética, quase como um personagem. A natureza reflete os sentimentos dos personagens e ajuda a construir o tom melancólico da história. Iracema é retratada como uma figura submissa, que se sacrifica por amor. Essa visão era comum no romantismo, onde as mulheres muitas vezes eram idealizadas e tinham destinos trágicos. Esses temas mostram como Iracema não é apenas uma história de amor, mas uma metáfora sobre a formação do Brasil. A obra mistura o mito e história para construir uma visão poética do encontro entre indígenas e colonizadores. Vamos falar sobre o estilo e a estrutura de Iracema. Esta obra se destaca pela sua linguagem poética e pela forma como José de Alencar construiu a narrativa. Uma das principais características do livro é a linguagem extremamente poética. Alencar usa muitas metáforas, comparações e imagens sensoriais para descrever a natureza e os sentimentos dos personagens. Por exemplo, ele descreve Iracema como a Virgem dos Lábios de Mel, criando uma imagem de pureza e doçura. O autor utiliza frases curtas e um ritmo quase musical na escrita. Isso dá à obra um tom nostálgico e melancólico, combinando com a tragédia da história. A paisagem tem um papel essencial na narrativa. A descrição da natureza não é apenas decorativa, mas ajuda a criar uma atmosfera emocional da história. Muitas vezes, a natureza reflete o estado de espírito dos personagens. O livro também tem influências da tradição oral indígena, como repetições e um tom quase de lenda. Isso ajuda a reforçar a ideia de que Iracema é um mito de origem do Brasil. Assim, Iracema se diferencia por sua escrita poética e simbólica, criando uma narrativa envolvente e cheia de significado. A obra não apenas conta uma história, mas constrói um mito sobre a formação do Brasil. E para concluir, revisamos a obra Iracema, que é um marco na literatura brasileira, discutimos seu enredo trágico, os personagens que simbolizam a fusão entre culturas e os temas centrais, como o encontro entre indígenas e colonizadores e a idealização do indígena. José de Alencar, por meio de sua prosa poética, não apenas narra uma história de amor, mas também constrói uma reflexão profunda sobre a identidade nacional e o destino dos povos indígenas. A obra nos convida a pensar sobre a formação do Brasil e as consequências do encontro entre diferentes culturas. Além disso, Iracema é uma leitura que provoca discussões sobre como a literatura pode moldar nossa percepção da história e da cultura. A idealização dos personagens indígenas e suas representações nos levam a questionar a forma como entendemos o passado e como isso reflete em nosso presente. Convido vocês a ler Iracema e refletir sobre os temas que discutimos. Obrigado por assistir essa videoaula, espero que tenham gostado e que tenham adquirido novos conhecimentos sobre essa obra fundamental da literatura brasileira. Até a próxima!